Boa noite a todos, obrigado. Eu queria agradecer em especial à organização, Sofia e todos. Imagino que tenha sido muito difícil organizar um evento dessa magnitude em meio a uma pandemia, né? Quando eu me inscrevi originalmente, eu acho que ainda não era pandemia, mas enfim, eu queria agradecer. E também aos participantes anteriores, Rodrigo, Daniel e Gregory, pelas ótimas apresentações. Tá? Então, pessoal, eu estou atualmente no PPGLM, na UFRJ. Eu sou um pós-doutorando lá, com bolsa do CNPq. E o que eu vou falar sobre vocês hoje é na minha área, que é metafísica da representação mental, mais especificamente uma abordagem naturalista de conteúdo e representação mental. Então, devido ao tempo, eu tive que cortar muita coisa, mas eu tentei transformar essa apresentação em algo bem sintético, no sentido que eu vou apresentar o problema, o tipo de teoria que tenta lidar com esse problema, um problema para essa teoria, e aí eu faço um esboço de minha solução desse problema, tá? Eu espero que os 20, 25 minutos que eu tenho, apesar de ter perdido alguns agora nessa troca do programa, sejam suficientes, ok? Então vamos dar início. Como vocês sabem, já foi bem apresentado por Rodrigo em certa medida, estados mentais como crenças e desejos representam o mundo, né? Então a minha crença é que Londres está ao norte do Rio representa Londres ao norte do Rio de Janeiro, né? Então, o que eu vou chamar aqui de intencionalidade é a capacidade dos estados mentais de representarem o mundo, certo? E claro, quando um estado representa um mundo de uma certa maneira, representa um mundo, ele representa o mundo de uma certa maneira. Podemos caracterizar como ele traçando uma linha no espaço lógico entre os estados de coisas que a representação mental representa e aqueles que ela não representa, né? E aí, os primeiros estados de coisas que eu citei constituem o seu conteúdo, o conteúdo da representação. O que é o conteúdo da representação é tão somente aquilo que ela representa. Então, por exemplo, voltando ao meu exemplo, o conteúdo de minha crença é precisamente Londres está ao norte do Rio, certo? E aí, como qualquer manual que você pegar sobre intencionalidade ou quase qualquer artigo, vai ser muito comum você encontrar a caracterização do problema de Brentano, que é o problema da intencionalidade. Ok, mas o que é para um estado mental representar um estado de coisas do mundo? O que é que diferencia estados mentais de estados não mentais? Desculpa, o que é que diferencia estados intencionais de estados não intencionais? De maneira que os primeiros possuem essa capacidade representacional. Ok? Esse é o problema de Brentano. É um problema metafísico porque ele questiona pela característica metafísica ou ontológica de estados representacionais em oposição a estados não representacionais, ok? O que eu vou chamar aqui de naturalismo intencional é uma maneira de responder ao problema da intencionalidade. De acordo com essa posição, estados representacionais são estados naturais. Então, em virtude de que um dado estado representa C e não C', em virtude de que a minha crença representa o Rio de Janeiro Londres como ao norte do Rio e não Londres como ao norte de Buenos Aires ou de Recife ou de Nova York, segundo as teorias naturalistas, esse é o caso porque estados representacionais elas instanciam uma dada propriedade natural, certo? De maneira que essas teorias naturalistas ela determinam o conteúdo, aquilo que está sendo representado, em termos puramente naturais, sem apelar para noções intencionais como significado, representação ou referência, etc. O que eu estou chamando aqui de naturalismo intencional é algo mais estrito. Eu estou, por questão de terminológica, eu estou me comprometendo com a tese que estados representacionais mentais são redutíveis a estados naturais, ok? De maneira que você conseguiria de alguma maneira determinar esses estados representacionais em termos apenas desses estados naturais. Haveria uma determinação metafísica, digamos assim. Ou se você preferir, você pode caracterizar isso como
uma espécie de superveniência, também é muito comum. Eu não quero entrar exatamente nesse ponto aqui, mas eu vou simplesmente assumir que essa tese da redução, que estados naturais são redutíveis a estados, que estados representacionais são redutíveis a estados naturais, de maneira que você pode caracterizar tudo sobre aqueles estados representacionais em termos puramente naturais. Certo? Não posso falar muito mais com relação a isso, mas a última coisa que eu queria também esclarecer, que você pode se perguntar, ok, mas o que são estados naturais? Há um longo debate sobre isso. Você pode caracterizar estados naturais como aqueles estados que são reconhecidos pelas ciências naturais, como, por exemplo, a química, a física e a biologia, de maneira que, por exemplo, estados representacionais poderiam ser redutíveis a estados físicos ou estados representacionais, ou, se você preferir, você também pode entender estados naturais como estados que pertencem à ordem causal, no espaço e no tempo. Né? Essas concepções têm problemas, mas eu não vou entrar aqui, eu estou apenas caracterizando a posição. Tá legal? Então, qual é a teoria que eu vou tratar aqui? Bem, a teoria que eu vou tratar, que é o objeto de minha investigação desde o final do mestrado, especialmente do doutorado, é o que se chama de, não apenas essa teoria, mas compôs, é o que se chama de teleossemântica, ou teorias teleológicas da representação mental. A tese central dessas teorias, embora elas dividam muito entre si, e aqui eu vou focar numa específica, mas todas essas teorias teleológicas, elas compartilham essa tese que o que determina o conteúdo representacional do estado mental é a sua função biológica. Então, a partir dessa noção de função biológica, de alguma maneira, essas teorias tentam determinar aquilo que está sendo representado pelo estado representacional, certo? Então, por que o estado representacional tem como conteúdo ser e não ser linha? Em virtude de sua função biológica. Essa é a estratégia por trás dessas teorias teleológicas. Ok? E aí, claro, a primeira pergunta é, ok, mas o que é que vocês estão entendendo por função biológica? Né? A concepção mais ortodoxa e paradigmática aqui é a teoria dos efeitos selecionados, também chamada de teoria etiológica da função biológica. De acordo com essa teoria, a função do traço biológico, como coração, como rim, etc., é o efeito para o qual traços deste tipo foram selecionados. Então, todo traço biológico tem mais de um efeito, mas a sua função biológica é constituída tão somente por aquele efeito ou efeitos que foram selecionados, né? Que passou por um processo de seleção. Né? E o efeito selecionado é precisamente aquele efeito que contribuiu para incrementar a aptidão biológica, ou seja, aumentar o sucesso de reprodução de traços deste tipo ao longo de sua história evolutiva. Então, a função biológica é o efeito selecionado, ela é constituída por esse efeito selecionado. Só para ilustrar isso aqui, que acho que vai compreender, tornar mais compreensível que eles estão tendo contato pela primeira vez com essa teoria, pense, por exemplo, no coração. O coração, ele tem vários efeitos e é estabelecido na biologia desde o século XVIII, que a função biológica do coração é bombear sangue. Segundo a teoria dos efeitos selecionados, a função biológica do coração é bombear sangue porque corações ancestrais dos corações atuais foram selecionados precisamente para bombear sangue. Mas aí você pode se perguntar, ok, mas por que a função do coração, então, também não é fazer o tutum, o barulho característico, sempre que ele bombeia sangue? Afinal, esses dois efeitos, bombear sangue e fazer o tum-tum, eles são coextensionais. Eles sempre vêm juntos. São copresentes, se você preferir. E aí, a resposta da teoria dos efeitos selecionados para isso é simplesmente o seguinte, olha, o coração ele foi selecionado para bombear sangue e não para fazer o tutum, porque foi adaptativo para o coração bombear sangue e não fazer o tutum. E esse barulho característico é tão somente um efeito colateral. Ele é um caroneiro, vamos dizer assim, um hitchhiker, do efeito para o qual o coração foi selecionado. Certo? Então, essa é a noção de função biológica que eu também vou assumir aqui. E apenas uma última observação.
Aqui, claro, essa teoria ela não se restringe ao que podemos chamar de funções evolutivas, funções que surgem como resultado do processo evolutivo. Você também pode ter funções ontogênicas que lidam com o aprendizado, etc, etc, etc. Mas no debate que eu vou entrar aqui, eu vou me restringir a esse tipo de função evolutiva, certo? Ok. E aí, uma vez caracterizado o que é essa noção função biológica relevante, você vai se perguntar também, mas como a função biológica determina o conteúdo? Né? O objeto da minha apresentação aqui vai ser uma variação da teleossemântica, inicialmente desenvolvida por Dretske, que é o que a gente pode chamar de teleossemântica informacional. Segundo essa variação, que diverge de outras, tal como desenvolvida por Millikan, David Papineau, etc., segundo a teleossemântica informacional, o conteúdo da representação, aquilo que está sendo representado, certo? É a condição externa a qual o sistema representacional foi selecionado para discriminar. Então, você tem um sistema representacional que produz uma dada representação, e esse sistema representacional foi selecionado para discriminar uma certa condição externa, precisamente através da produção dessa representação. Certo? Então, a função do sistema representacional é ser causalmente sensível a esta condição. Essa daqui é o cerne do que a gente pode chamar de teleossemântica informacional. Ela também é chamada de teleossemântica informacional porque você pode dizer que, de acordo com essa teoria, o conteúdo da representação é a condição externa a qual o sistema representacional foi selecionado para carregar a informação. Informação é um termo técnico que eu não vou entrar aqui exatamente, mas apenas para explicar o porquê desse nome. Né? Eu vou continuar com essa tese de que o conteúdo é a condição externa para a qual o sistema foi selecionado para discriminar, para detectar. Ok? Então, como ilustrar isso aqui? Eu vou apelar para o exemplo mais famoso, eu acho, nesse debate da teleossemântica e de outras teorias naturalistas também, como teorias causais, no caso de Fodor e outros, que é o exemplo do sapo. Então, veja só, você tem um sapo que supostamente representa algo, passa uma mosca na frente, e sempre que passa uma mosca, ou quase, melhor dizendo, quase sempre, ele atira a língua, ele captura a mosca, digere e vida que segue. Pergunta: o que é que o sapo está representando? Bem, segundo a teleossemântica informacional, o sapo representa mosca porque o sistema foi selecionado para discriminar moscas. Afinal, a discriminação de moscas, ao longo da história evolutiva da espécie sapo, historicamente contribuiu para a sobrevivência e reprodução, ao contribuir para a digestão. Certo? Então, aquele sistema foi selecionado para discriminar moscas, precisamente porque a discriminação de mosca auxiliou na digestão. E, como auxiliou na digestão, foi adaptativo na medida em que incrementou o sucesso reprodutivo e de sobrevivência das moscas, dos sapos ancestrais. Então, essa é a ideia geral, pelo menos da teleossemântica informacional. Para caracterizar melhor o entendimento de alguns aspectos fundamentais da teleossemântica enquanto uma teoria do conteúdo representacional, eu acho importante entender como a teleossemântica explica a possibilidade do erro. A possibilidade, por exemplo, de uma representação falsa, que é o grande calcanhar de Aquiles de várias teorias naturalistas do conteúdo que são rivais da teleossemântica. Notoriamente, as teorias causais. Bem, o sapo, continuando no exemplo do sapo, o sapo tem uma representação falsa quando discrimina não moscas. Então, isso é largamente documentado na literatura empírica, você pode facilmente enganar o sapo colocando uma bola de chumbo na frente do sapo. E aí ele vai capturar, e de acordo com a atribuição de conteúdo resultante da teleossemântica, vai ser um erro, vai ser uma falsa representação, porque aquilo é uma bola de chumbo e não uma mosca, certo? Então, o organismo tem a capacidade representacional por ter sido selecionado para produzir representações verdadeiras. Mas o organismo que foi selecionado para fazer algo
pode falhar em fazer isto. Um organismo selecionado para produzir representações verdadeiras pode falhar em fazê-lo e, em vez disso, produzir reproduções falsas. Eu acho que agora vocês já estão percebendo onde eu quero chegar, que é essa identidade fundamental na teleossemântica, que é de identificar condições de verdade ou condições de satisfação, de maneira geral, quando falamos de desejos, por exemplo, com condições de bom funcionamento. O sistema produz representações verdadeiras quando exerce sua função biológica. Ele produz representações falsas quando falha em exercê-la. Fazendo uma ponte aqui rapidamente com a apresentação de Rodrigo. Rodrigo falou rapidamente, devido ao tempo também, de Frank Ramsey. A gente pode entender essa ideia aqui como uma adaptação, uma modificação, na verdade, da ideia de Frank Ramsey de determinar o conteúdo de uma crença a partir do sucesso do comportamento que foi desencadeado por aquela crença. Essa é a ideia do que atualmente se chama de uma success semantics. Só que Ramsey, em particular, ele não era um reducionista naturalista, pelo menos nas interpretações mais populares hoje em dia. Ele não era um reducionista, mas ele determinava o conteúdo da representação a partir do desejo que daquela crença, melhor dizendo, a partir do desejo que aquela crença se juntava para produzir uma ação, um comportamento, e as condições de sucesso daquele comportamento que irão determinar o conteúdo da crença. No caso da teleossemântica, o que determina o sucesso é a função biológica. Entende? E uma vez que a teleossemântica é naturalista, ela não pode apelar para a noção de desejo como fundamental, porque desejo é uma noção intencional. Então, se apela para a noção de função biológica e do sucesso da ação engendrado pela ocorrência de uma representação ou de um desejo, a fim de determinar o conteúdo tanto do desejo como da crença. Fecha parênteses. Apenas para ilustrar, ok? E aí, qual é o meu objetivo nessa apresentação? Como eu disse, eu vou apresentar um problema para a teleossemântica informacional e depois eu vou fazer um esboço de uma solução. Talvez muitas pessoas estejam se perguntando, estava falando de crença, de desejo, e aí eu começo a falar no caso de uma representação de um sapo. Bem, é plausível dizer que sapos não possuem crenças, porque crenças são estados representacionais com grande complexidade cognitiva. Não é o caso de um estado representacional de um sapo, certo? Então, no jargão se diz que estados representacionais, caso os sapos realmente possuam estados representacionais, ou se você preferir, primatas ou macacos, ou então alguns até de seres humanos, elas seriam estados representacionais subpessoais, porque elas não estão no nível de consciência, de alguma maneira, que nós não tenhamos acesso a refletir sobre elas, a pensar sobre elas, etc. Com relação às nossas crenças e desejos, nós pensamos sobre elas, certo? Mas a ideia aqui é pegar uma representação muito mais simples para, de alguma maneira, tentar determinar o conteúdo dessa representação e, a partir dessa estratégia, tentar generalizar para representações mais complexas. Essa é a estratégia. Alguém falou alguma coisa? Eu, 5 minutos. Certo. Então, vou tentar apresentar bem rápido aqui nos últimos 5. Pronto. Então, qual o problema que eu quero tratar? É o seguinte. Se nós tivermos um caso de indeterminação funcional, nós vamos ter um caso de determinação de conteúdo. Uma vez que a teleossemântica determina o conteúdo do estado representacional em termos da função biológica do sistema que o produziu. Então, se essa função biológica é indeterminada, a determinação do conteúdo também será indeterminada. E aí, a teleossemântica, quanto à teoria do conteúdo, cai por terra, certo? Aqui eu quero focar especificamente num problema de determinação funcional específico, que é o do conteúdo distante. Lembre-se o seguinte, a teleossemântica informacional, ela determina que a condição externa representada é aquela para a qual o sistema representacional foi selecionado para discriminar, certo? Mas nota o seguinte, o sistema representacional ele discrimina a condição distante
por exemplo, o sapo lá fora, a mosca lá fora, através da seguinte cadeia causal. A condição distante causa as condições próximas, que, em última instância, causam a ocorrência da representação mental R. Então, você tem a seguinte cadeia causal aqui. Você tem a ocorrência da mosca, que vai levar a uma variação de padrões de luz, que vão levar à ocorrência de uma sombra na retina do sapo, que, por sua vez, vai levar à ocorrência da representação. Mas note o seguinte, o sistema discrimina a condição distante, a mosca, através da discriminação das condições próximas, padrões de luz, sombra na retina. O problema que se coloca, então, é por que a sua função é discriminar a condição distante, mas não a condição próxima? E aí você tem uma indeterminação funcional, que vai levar a uma indeterminação de conteúdo. Então, por que o conteúdo é a condição distante, a presença da mosca, e não a condição próxima, como a presença da sombra na retina? E aqui nós precisamos, claro, de um princípio não arbitrário para fundamentar a atribuição, segundo o qual a função do sistema é discriminar apenas a condição distante, mas não qualquer das condições próximas. Tem que ser não arbitrário, porque eu não posso chegar a esse período e dizer, não, é a condição distante porque é claro que a evolução teria selecionado para discriminar isso. Não, nada aqui é claro. É necessário um princípio não arbitrário, baseado na própria noção de função biológica, que determine que o que está sendo discriminado é tão somente a condição distante. No caso, a presença da mosca. Tá? Como estou nos últimos minutos, eu não vou poder fazer uma defesa longa da minha proposta, eu apenas vou apresentá-la, tentar tornar isso claro, e aí qualquer coisa a gente conversa nas perguntas e respostas, ok? Então, qual é a minha estratégia aqui? Eu vou apelar para uma modificação de um princípio desenvolvido pela filósofa Karen Neander, segundo o qual é o princípio da distância. O sistema tem a função de discriminar a condição distante, mas não a condição próxima, pois a discriminação da última é só um meio para a discriminação da primeira. Ou seja, o que está sendo representado, discriminado, é a mosca e não sombra na retina, porque a discriminação de sombra na retina é apenas um meio para discriminar moscas. E isso explica o porquê que o sistema foi selecionado para discriminar moscas, a condição distante. Só que esse princípio aqui, eu acho que é um problema de Neander, é que esse princípio é arbitrário. Eu acho que, e ad hoc, por si só, esse princípio, você levanta para lidar com o problema no conteúdo distante, mas ele não tem exatamente uma motivação. Pelo menos uma motivação baseada na própria noção de função biológica. Né? Qual é a minha estratégia aqui? Eu quero apelar para cenários evolutivos contrafactuais para mostrar que o princípio da distância não é ad hoc ou arbitrário. Ou seja, nós temos um problema de indeterminação funcional aqui. A concepção de função biológica que eu descrevi lá atrás, a partir de efeitos selecionados, ela apela tão somente para a história evolutiva atual e para lidar com esse problema e outros de indeterminação funcional, eu quero apelar também para história evolutiva contrafactual. Mundos possíveis, muitos próximos ao nosso, que poderiam determinar a função biológica do sistema nesses casos de indeterminação funcional. Então, explicando de maneira um pouco mais aprofundada, considere primeiro o cenário histórico atual. O sistema foi selecionado para discriminar a condição distante C via a discriminação da condição próxima Q1. Por exemplo, a mosca lá fora, via a discriminação da sombra na retina. Agora considere o seguinte cenário histórico contrafactual. Q1 não é mais um meio para detectar C. Apenas Q2, uma outra condição próxima intermediária, um estímulo intermediário, apenas essa outra condição o é. E também que Q1 e Q2 são estímulos muito similares, ou seja, eu estou aqui me baseando em cenários contrafactuais muito próximos aos atuais, históricos atuais. Né? Então, o que é que a gente vai ter nesse caso? No cenário contrafactual, a evolução selecionaria o sistema para ter a capacidade de discriminar Q2 e não Q1, ou seja, esse outro estímulo intermediário, pois este é o meio para ter o efeito adaptativo de discriminar C nesse cenário contrafactual. O mesmo ocorreria em outros cenários, no qual não mais seria Q2, que seria um meio para chegar a C, mas Q3. Também haveria a seleção. A evolução selecionaria o sistema para discriminar o estímulo intermediário
que levaria à discriminação da condição distante C. Portanto, a função do sistema é discriminar a condição distante C e não qualquer uma das condições intermediárias próximas, certo? E nesse último, aqui é apenas um esquema, né, dos 3 cenários, com Q1, Q1, Q2, Q3 levando, sendo os estímulos intermediários que levam à ocorrência de R. E uma última observação que eu queria fazer é que, para fazer isso, eu preciso desenvolver uma teoria, uma extensão da teoria dos efeitos selecionados, que eu estou chamando aqui de teoria dos efeitos selecionados estendida, que é que, a fim de determinar a função do sistema representacional, deve-se recorrer tanto à história de seleção atual, quanto à história de seleção contrafactual dos traços de um certo tipo, certo? Então, eu teria que apelar para o que teria ocorrido em cenários contrafactuais muito próximos como atuais, mas não atuais, certo? A motivação para isso, eu não tenho tempo aqui para explicar, mas você tem, na prática dos biólogos, eles apelam para comparações contrafactuais, a fim de determinar a função biológica de certos traços, e você também tem modelos dinâmicos de seleção na biologia evolutiva que apoiam contrafactuais. Também não vou entrar, mas isso aqui é a motivação, né? Bem, esta proposta enfrenta algumas dificuldades, especialmente na determinação de quais seriam os cenários contrafactuais relevantes, mas devido ao tempo eu não posso avaliá-las, né? Então fica para uma próxima oportunidade. Eu queria agradecer a todos pela atenção já está bem tarde, né? 10 horas. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigada, Sérgio. Nós temos uma pergunta do Gregory. Oi, Sérgio. Opa, Gregory, tudo bem? Excelente a tua apresentação. Obrigado. Tudo bem? Excelente a tua fala. Esse é um assunto que me interessava há muito tempo atrás, até eu me desviar, digamos assim, de rota para epistemologia, mas eu li um pouco da literatura sobre isso. E eu fiquei só pensando, não tem alguma semelhança entre a tua proposta e a proposta do Fodor da dependência assimétrica? Claro, lá no caso do Fodor da dependência assimétrica, a gente sabe, o Fodor não era exatamente um defensor da teleossemântica. Pelo contrário. Mas o teu apelo a contrafactuais e estruturalmente, exato, mas estruturalmente a tua proposta me pareceu muito similar com a teoria dele da dependência assimétrica, então só queria saber o que tu pensa sobre isso. Tá, ótima questão, Gregory. Eu acho que ela tem um flavor, vamos chamar assim, especialmente nesse princípio que eu modifiquei de Neander, que os estímulos intermediários seriam um meio para discriminar a condição distante. Isso tem um meio flavor de teoria da dependência simétrica, mas eu acho que para por aí no seguinte sentido. Primeiro, a teoria da dependência assimétrica de Fodor, ela é nomológica, certo? E aqui eu não apelo para qualquer tipo de lei. Lei no sentido estrito, tal como ele apela. E segundo, é que a minha teoria ela é histórica, né? Não a minha teoria, a minha variação da teleossemântica informacional para lidar com esse problema, né? Mas não só a minha, como a dos outros teleossemanticistas informacionais, como Dretske, e de outros teleossemanticistas, como Neander, Papineau, etc. Então, ela é histórica, ou seja, eu estou olhando para a história evolutiva, a história biológica do organismo, da espécie, etc., para determinar o conteúdo, né? E o conteúdo ele é determinado, como eu citei no caso de Ramsey, através do sucesso do comportamento engendrado pela representação. Tudo isso Fodor rejeita. A teoria dele é uma teoria causal informacional, então ele não apela para a noção de função biológica, de história evolutiva, de sucesso da ação engendrada pela ocorrência da representação, etc. Então, eu te diria por aí a diferença. E isso vai levar que nossas teorias tenham não a minha, mas a teleossemântica informacional e a proposta causal informacional e Fodor também enfrentem dificuldades, né? Por exemplo, numa perspectiva teleológica, é mais complicado falar de contrafactuais. É menos seguro falar de contrafactuais do que quando você está falando de uma teoria que supostamente se baseia em leis, uma teoria nomológica, tal como a teoria da dependência simétrica. E assim, claro, como a dele vai ter outros problemas, mas tem semelhanças, mas especialmente esse princípio da distância,
mas tem mais diferenças que semelhanças, vamos dizer assim. Tá? Obrigado, Sérgio. Valeu, Gregor. Depois de conversa. Abração. Obrigada. O Rodrigo tem uma pergunta. Olá, Sérgio. Oi, Rodrigo. Você viu Obrigado. A ponte que eu fiz? Sim, muito interessante, muito interessante. E muito obrigado pela apresentação, que foi muito clara, muito instigante. No caso, teria uma dúvida, que talvez seja de uma incompreensão da minha parte a respeito da teleossemântica, mas que eu aproveito, já que você está aqui, a gente pode conversar, para te perguntar, né? Bom, lendo diversos autores enativistas, entre eles alguns antirrepresentacionalistas, eu me pergunto se convém realmente assumir que, ora, pelo simples fato de ter havido uma característica ou bem uma função, né, que selecionada evolutivamente e tudo mais, nas circunstâncias como essa que você apresenta, de um sapo que passa a discriminar a mosca e assim lança sua língua para comê-la e tudo mais, se convém dizer que há uma representação de fato em jogo, né? Isso não é simplesmente um sistema que de alguma forma reage a circunstâncias ambientais de uma determinada maneira, né? Um sistema, claro, que é fruto de processo evolutivo, que foi selecionado, mas que talvez não envolvesse simplesmente representação, né? E eu estenderia isso, mas aí eu noto talvez seja uma incompreensão da minha parte. E o que dizer sobre as árvores, né? As árvores que, por seleção natural, também adquiriram suas diferentes funções, né? Teriam elas representações. Aí parece que a gente está meio que forçando o limite do que nós gostaríamos de chamar de representação. É claro, talvez a árvore não erre quando reage à luz, ou não possa errar, né, em circunstâncias em que ela desencadeia seu processo de fotossíntese, mas eu me pergunto, bom, mas é uma função e tudo mais, não sei, o que você diria a respeito disso? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Não vi nenhuma incompreensão, são problemas mesmo. Por trás da sua pergunta há o problema. Eu vou ligar com o problema de Brentano, que eu acho que vai ficar mais claro. Eu não pude falar isso pelo tempo, claro. Veja, nós queremos entender como os estados mentais podem ter capacidades representacionais, certo? Você pode dividir esse problema em dois subproblemas, que é o primeiro. Compara um estado mental com uma pedra. O estado mental, ele supostamente tem representação, pelo menos alguns deles, a pedra não, ou a árvore, certo? Em virtude de que o estado representacional tem o status representacional, e esse status aqui não tem. Esse aqui tem um status representacional, esse aqui não tem. Ou seja, você está fazendo uma questão ontológica sobre o status, de por que esse aqui tem propriedades semânticas ou intencionais, e esse aqui não tem. Esse é um problema. Um outro problema, que foi o que me ocupou aqui, é o problema do conteúdo, que é, dado que esse estado mental aqui é representacional, vamos assumir, se você não gostar do sapo, a gente pode falar da sua expectativa. Se isso aqui é um estado representacional, por que esse estado representacional aqui tem um conteúdo que ele efetivamente possui? Por que a sua expectativa é uma expectativa de P e não P'? Isso aqui é um problema de conteúdo representacional. Eles são ligados, obviamente, mas, por exemplo, você pode ter uma abordagem teleológica para essa abordagem aqui, para determinar o conteúdo, mas não para determinar o status. Certo? Então, a partir disso, a sua primeira pergunta é sobre o status representacional. Olha, sapos não seriam cognitivamente muito poucos flexíveis, são primitivos. Não seria forçar a barra chamar isso de um sistema genuinamente representacional? E aí a questão é, quais são os limites da intencionalidade? Porque quase ninguém vai dizer que primatas não têm estados representacionais. Mas, claro, primatas, não apenas humanos, chimpanzés, etc., e a literatura empírica é farta nisso também, eles têm uma capacidade cognitiva muito maior, flexibilidade cognitiva, eles não respondem de maneira imediata a um dado estímulo, etc., etc. Então a pergunta é, quais são as condições mínimas de intencionalidade? Ou seja,
as condições mínimas a partir da qual um dado sistema sensorial deve satisfazer a fim de que ele tenha uma espécie de, o que Millikan chama de intencionalidade mínima, para você separar isso daqueles sistemas meramente sensoriais. Eu vou chutar um pouco a pau da barraca aqui, como se diz, pegar um caso que claramente não é. Pensa num termômetro. Um termômetro não os nossos, mas um termômetro de mercúrio. Você pode se perguntar, o termômetro de mercúrio, ele não representaria a temperatura? A temperatura levanta, ele levanta, desce, ele também desce. Bem, todo mundo diria que não, né? Por que todo mundo diria que não? Porque ele é, entre outras razões, porque ele é completamente fechado, ele é chained, ele é ligado completamente à temperatura. Então, ele não tem como errar, de alguma maneira. Então, um dos critérios seria, para ver representação, é preciso haver a possibilidade da falsa representação. Mas isso daqui é só o início. Na minha tese em Londres, eu tive 2 capítulos só sobre esse problema, porque é uma objeção comum à telesemântica de você dizer, olha, ótimo, mas vocês estão tratando várias coisas que não são genuinamente representacionais como representacionais, e você tem várias posições que são mais ou menos liberais quanto a quais são as condições para um sistema ser genuinamente intencional. Então, por exemplo, meu orientador, Papineau, ele era muito mais liberal que eu. Ele achava que bactérias poderiam ser intencionais, enquanto isso me parece absurdo. Mas o debate é por aí mesmo. E aí, no caso de árvores especificamente, eu acho que não tem, porque a árvore só fotossíntese, por exemplo, o estímulo é muito ligado à radiação, né? Então, dá para ter erro, como você sabidamente apontou, é difícil. Então, esse seria mais um caso que mais ou menos todo mundo concordaria que não é sistema representacional. Os casos interessantes são os intermediários, né? Não sei se respondi bem a sua pergunta, mas obrigado. Uma última pergunta, então, da professora Sofia. É realmente breve. Muito obrigada, Sérgio, pela tua apresentação. Acho que mostra que nós podemos fazer filosofia de poltrona, mas também de jaleco, ou seja, fazer ambas e talvez haja algum ponto de imbricação. Enfim, só para comentar. E a segunda, bom, a questão seria ligada à tua resposta ao Rodrigo, porque tu parece supor que ter intencionalidade implica em ter representação, mas não necessariamente, né, Sérgio? Você poderia defender intencionalidade? Eu acho que o Rodrigo estava apresentando a posição enatista ou da cognição corporificada, que não nega a intencionalidade, né? Mas nega a presença de representação. Eu não sei se eu perdi aí algo na discussão, mas parece que tu achas que ter intencionalidade está vinculado a ter representação, e não há essa vinculação necessária, eu diria. Eu vou tentar esclarecer aqui, Sofia. Obrigado pela pergunta também. Eu esqueci de responder a parte do nativismo para Rodrigo, desculpa, que eu fiquei mais ligado à segunda pergunta dele. Então, eu vou tentar responder para vocês dois agora. Veja, intencionalidade ele é um termo polissêmico. Eu falei isso rapidamente no início. Intencionalidade eu estou entendendo como qualquer capacidade de representar, o que incluiria estados representacionais pessoais, subpessoais, da representação mais simples à mais complexa, certo? Mas tem gente que não usa a intencionalidade nesse termo, embora eu acho que esse termo é o mais comum, mas não é o único usado. Muitas pessoas tem uma parte usa a intencionalidade apenas para representações mais complexas. Então, primeiro esclarecimento terminológico, né? Segunda questão, o enativismo. Então, ainda está na minha lista tentar lidar com o enativismo,
embora a priori eu não tenha muita simpatia, mas é um desafio importante, né? Que é o seguinte: essas teorias que eu estava citando aqui, todas são realistas quanto a repressões mentais. Divergem em quase tudo, mas elas são realistas. Ou seja, mesmo com relação a organismos mais simples, ou pelo menos não humanos, você poderia ter estados representacionais reais. Ou seja, aqueles organismos teriam ocorrência de representações que seriam independentes do observador ou de quem atribui estado representacional para eles, e etc, etc. Isso é como a gente pode caracterizar como realismo intencional, que diverge, por exemplo, de Dennett. Alguém citou Dennett aqui, acho que foi Daniel. Dennett, pelo menos um certo Dennett não é realista nesse sentido, certo? As teorias nativistas têm vários tipos, eu sei. Umas são mais radicais e outras menos radicais, mas no caso das radicais, por exemplo, do Hutto e do Mink, que o Rodrigo também citou en passant, eles têm um livro chamado Radical in Activism, que eles tentam explicar o comportamento, a cognição que você citou, sem apelar para essa noção realista de representações mentais. Ou até, em alguns casos, de serem plenamente eliminativistas, né? Eu não vou tentar refutar isso aqui agora, claro que seria uma outra apresentação, mas uma dificuldade que eu tenho com esse tipo de teoria é que, como eu tenho uma abordagem naturalista, quando você vai na literatura empírica em relação à etologia, à ciência cognitiva, etc., elas parecem ter, não necessariamente elas têm, porque isso é um debate filosófico, mas elas parecem ser comprometidas com um certo realismo. Elas postulam a existência de estados representacionais para explicar o comportamento, por exemplo, de macacos ou de chimpanzés, etc, etc. E aí a pergunta que eu faria, algo que talvez seja objeção, etc., para essas teorias que tentam eliminar essa noção de representação mental, para explicar o comportamento se você não vai explicar em termos apenas de comportamento, você vai ter que explicar para outras coisas, trocas com o ambiente, enfim, etc. E a questão que fica será tão eficiente em termos de explicativos ou não, né? Eu não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que é uma suspeita, porque eu conheço pouco. O que eu conheço mais é esse livro do Mink e do Hutto. A objeção deles não me convenceu com relação à teoria semântica, e é isso. Agora, claro, quando você é realista, você tem um problema ontológico, né? Que a minha pegada para toda essa questão, embora seja empiricamente informada, ela é metafísica, né? De ontologia. Se esses estados são reais, como é que eles se relacionam com a ordem natural, né? A ordem do... Enfim, você pode ser um realista ou você pode... Mas não é a única opção. Tyler Bird vai dizer que os estados representacionais são reais, mas são primitivos, ainda que naturais. É uma opção bem diferente. E, enfim, tem outras posições, né? Mas o debate é por aí. Acho que ficou mais claro agora por vocês. Sim, muito obrigada, Sérgio. Obrigado, tá, Sofia? Manda um abraço para Carlos, colega de Londres. Vamos lá. Tá. Muito tempo que não vejo. Muito obrigada, Sérgio. O Daniel só tinha escrito uma observação aqui, que o Dennett diria que sim, né, que termômetros têm intencionalidade, né? Ele defende que termômetros têm intencionalidade e ele escreveu isso em Kinds of Mind. Esse paper eu não conheço especificamente, mas em outros, pelo menos no texto aquele da postura intencional, ele teria intencionalidade na medida que você atribui, mas não seria realista. Seria uma postura intencional do observador, né? Enfim. Mas, pelo menos, esse paper não é realista. Depois ele muda um pouco, é algo que eu também queria trabalhar no futuro. Mas eu vou dar uma olhada nesse paper. Obrigado, tá, Daniel? Kinds of Mind. É um livro. É um livro, ok. Obrigado. É um livro. Tá certo, então. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada aos demais apresentadores da noite. Então, bem, amanhã às 9h voltamos com a sessão da manhã. Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite. Obrigada, tchau. muito obrigada Boa noite, pelas apresentações. Boa noite. Tchau, tchau.